Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Está melhorando, vai Jesus, oh glória. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. O tema da festa dos tabernáculos esse ano é Dias de Elias. Este tema é o mesmo tema que nós utilizamos, que é celebrado em Israel pela ICEG, que é a Embaixada Cristã em Jerusalém, e várias igrejas no Brasil celebram com este tema também. Este tema não é único e exclusivo da comunidade cristã Hadash. E quando a gente fala de Dias de Elias, isso nos traz alguns desafios para viver como Elias viveu, para pregar como Elias pregou, para ter o relacionamento que Elias tinha com o Senhor e que nós precisamos ter. Então, se nós estamos em festa de tabernáculos e nessa festa nós estamos profetizando dias de Elias sobre a igreja do Senhor, então eu tenho que olhar para onde? Para o ministério de Elias e ver como que eu tenho que viver, como que a igreja tem que viver, qual é o aprendizado que eu tenho nos dias de Elias para os dias de hoje, porque a palavra do Senhor fala que os últimos dias serão como dias de Elias. E o primeiro desafio que nós temos é que em Elias nós temos um sistema babilônico para enfrentar. Elias confrontou a Babilônia. Nós cantamos aqui ontem: caiu, a Babilônia caiu. E aquele louvor é um louvor que fala sobre os dias de Elias, sobre o ministério profético de Elias. Israel estava vivendo uma época de declínio espiritual. Para vocês terem uma ideia, reis que não seguiam as ordens de Deus estavam definindo quem era sacerdote, bispa. Reis idólatras, reis que traziam prostituição para dentro do templo, reis que contaminavam as coisas do Senhor, definindo, consagrando quem deveria ser sacerdote. Época de depravação sexual. Alguma novidade para os dias de hoje? Prostituição. Época de idolatria. O sistema babilônico está aí para enfrentar. Uma época de apostasia espiritual. Uma época de frieza espiritual. E nos dias de hoje, o que eu estou dizendo são coisas que estão acontecendo hoje. Frieza espiritual no meio dos servos do Senhor, imoralidade sexual no meio dos jovens, seguindo os costumes do mundo, casamentos mistos, casamentos que não são aprovados por Deus através de um jugo desigual, crentes que não respeitam a autoridade espiritual. É fácil olhar e julgar os reis que não obedeciam à voz profética, mas está cheio de crente cristão que abre a Bíblia, mas quando a palavra confronta ele não concorda. É falta de Bíblia. São dias de Elias, então eu tenho uma Babilônia para enfrentar. São dias de Elias, então o segundo, eu tenho uma providência para viver. O mesmo profeta que confronta a Babilônia é o profeta que vive a provisão de Deus. O Senhor envia o profeta para Querite. Por que ele é enviado para Querite? Porque a palavra dele incomodava aqueles que não suportavam ouvir a verdade. E o Senhor manda o servo dele se esconder no Querite. Vá para o Querite, porque lá eu vou te proteger. Vá para o Querite, porque ali você estará debaixo da minha proteção, debaixo da minha provisão. E vai Elias. É dias de Elias? Tem Babilônia para enfrentar. É dias de Elias? Tem provisão para viver. É dias de Elias? Eu tenho que obedecer a voz profética. É dias de Elias? Ele está mandando eu ir para um lugar onde o córrego só funciona na época de chuva. Ele está mandando eu ir para uma região que tem ribeiro, mas é só no tempo e na estação própria que tem água. Não é água abundante, não. É um córrego que depois vai secar. E secou. Mas observando o exemplo de Elias, eu vejo que Deus sempre usa o deserto para provar os seus servos. Está no deserto? É tratamento do Senhor. Está no deserto, é o melhor seminário que existe. Ele levou Moisés para o deserto.
Ele levou Jacó e lutou com Jacó no deserto. Paulo foi para o deserto da Arábia. José atravessou o deserto. Deserto. Dias de Elias tem deserto para atravessar. Dias de Elias tem providência para viver. Dias de Elias tem ave de rapina para levar o alimento para você. Meu Deus do céu, ave que se alimenta de carniça. Corvo. Corvos traziam à noite o meu jantar, nós cantamos ontem. Ensinando o que aqui que nós vemos? Que Ele é Adonai Jireh, o Senhor da providência. Deus cuidará de você. É dias de Elias? É tempo de viver a provisão do Senhor também. Ei, mas não seja muito exigente com os garçons que foram enviados pelo Senhor, não, porque Ele pode enviar de onde você menos espera. Ele pode enviar de quem você menos espera. Não seja muito exigente com os garçons que Ele está mandando, não. Elias recebeu dos corvos. São dias de Elias? É tempo de viver a provisão. Vai ter viúva alimentando o profeta, vai ter órfão alimentando o servo de Deus. Deus vai preparar a provisão de onde você menos espera. Para de ficar olhando para o grande, para de ficar olhando para aquele que tem, porque o Senhor não trabalha como o homem trabalha. São dias de Elias? Então tem a presença de Deus para experimentar. Elias experimentou a presença de Deus. Ele diz em 1 Reis 17, tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou. O que é isso, meu Deus do céu? Para dizer, estou diante da face dEle. O que eu vejo aqui? Um homem certo da presença de Deus. Um homem que sabia o que era a presença de Deus, um homem que convivia com a presença de Deus. São dias de Elias, sem a presença dele não tem serviço. São dias de Elias, sem a presença não há o que prospere no reino dele. São dias de Elias, sem a presença nós não vamos a lugar nenhum. E sabe o que aconteceu quando a torrente secou? Ele ficou ainda mais sensível à voz de Deus, ele ainda ficou mais atento à voz de Deus. Tem gente que quando a torrente de água seca, ele murmura, mas tem gente que está vivendo dias de Elias, e quando a torrente de água seca, aí que o ouvido espiritual está mais sensível ainda. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, fala, Senhor, que eu estou sensível a ouvir a tua voz. São dias de Elias? Então tem mortos para ressuscitar. É a voz profética. O mesmo lugar que experimentou a provisão foi assolado por uma fatalidade. A viúva que experimentou a multiplicação da farinha da panela perdeu seu filho. Aí vem o que? Questionamentos. São dias de Elias, você vai ser questionado. São dias de Elias, a sua fé vai ser confrontada. Mas espera aí, eu não pedi nada disso. Ah, Senhor, mas eu não sabia que te servir era desse jeito. Ah, mas por que isso? Mas por que aquilo? São dias de Elias? Existem mortos espirituais que precisam de ressurreição. Não estou dizendo para você ficar lá igual o pastor lá, que disse que era para esperar 3 dias da morte dele, porque ele ia ressuscitar. Não estou falando dessa ressurreição. Eu estou falando da ressurreição espiritual, estou falando do vale de ossos secos, que estão as casas do Senhor nos dias de hoje, e existem esses mortos para serem ressuscitados. São dias de Elias? Eu tenho perseguição para sofrer. A palavra profética da ausência de chuvas ia trazer perseguição ao profeta. Por isso ele deveria se esconder lá no Querite. A palavra de confronto à idolatria, a palavra de denúncia ao pecado da nação, traria perseguição. É muito simples você saber a pessoa com quem você está andando, se ele é um profeta de Deus ou não. Se ele concordar com todos os seus pensamentos, com todas as suas convicções, em nenhum momento te confrontar, esquece. Porque eu tenho certeza que aqueles que são de Deus
serão confrontados e vão confrontar. Mas como? Na minha vontade? Não, dentro da palavra. Dentro daquilo que o Senhor falou. E a palavra é isso, palavra é confronto. E confronto dói, confronto magoa, confronto machuca. Quantas falas nós estamos ouvindo nos últimos dias? Eu fui machucado pela religião. Eu fui machucado pela igreja. E Jesus foi o que por você? E Jesus foi o que pelo seu pecado? E Jesus foi o que pelo nosso pecado? Os tempos de hoje é para parar com essa história, essa palhaçada e ser crente de verdade. Assumir os nossos erros, assumir e confessar diante do Senhor e alcançar misericórdia diante dEle. Ei, são dias de Elias? Tem um povo para ser confrontado lá no Carmelo. Ei, são dias de Elias? Tem uma idolatria para desmascarar. São dias de Elias? Tem um altar para restaurar. O culto a Baal estava crescendo no meio do povo. Acabe e Jezabel ganhando território no meio do povo de Israel. Acabe pensando que Baal era verdadeiro e que Adonai era falso. E no meio disso o povão, indo do lado de Acabe, junto com Jezabel, o povão indeciso. E como tem povão indeciso, fala a verdade. Como tem gente que fica em cima do muro, como tem gente que não assume posição. E Deus odeia povo indeciso. Deus odeia povo morno, tanto que é uma sentença para uma igreja apocalíptica de que ela será vomitada por ser morna, por não se decidir. Tem um povo para ser confrontado no Carmelo, Elias, porque a convivência com Deus exige santidade. Deus não divide a glória dele com ninguém. Que diabo é esse de Baal? Baal nada. Eu chamei esse povo, eu paguei um preço por esse povo, eu arranquei eles do Egito com mão forte, fiz milagres, sinais, para Baal ganhar fama, não vai mesmo. Mas para isso é preciso ousadia profética. Cadê aqueles que vão levantar com ousadia e declarar a palavra assim diz o Senhor? Para de ficar cocheando entre dois pensamentos. Assume uma posição. Onde estão aqueles profetas verdadeiros que terão coragem de dizer aquilo, não que o povo quer ouvir, mas aquilo que é preciso ouvir, que vão falar isso com determinação, com garra, com coragem, com fé. Ainda que percam oportunidades, ainda que agendas se fechem, ainda que não dê visualizações, onde estão esses? São dias de Elias? Deus está exigindo isso dos seus remanescentes. São dias de Elias? Tem uma Jezabel para enfrentar. E quem é Jezabel? A manipuladora. O espírito de manipulação, o espírito de controle, o espírito de engano. E aí, crente, tem gente que não tem discernimento algum. Está achando que Jezabel é sacerdotisa. Está achando que... E quando eu falo de Jezabel para confrontar, estou falando de um espírito maligno, que ele atua tanto na vida de homens quanto na vida de mulheres, aonde você vê manipulação, aonde você vê controle, aonde você vê falsa religiosidade, falsa adoração, você descobre, ali está um espírito de Jezabel. Quanto se veste de uma falsa santidade, somente para segurar o povo com mão forte, mas nos bastidores estão vivendo uma vida dupla, uma vida completamente diferente daquilo que pregam. Quando está com o microfone na mão, é cajado para cá, cajado para lá, se conserta aqui, se conserta lá, mas no apagar das luzes, sangue de Jesus tem poder. São coisas que nem o mundo faz, são coisas imorais, e isso chegou dentro da igreja, isso chegou dentro dos púlpitos, isso chegou, essa contaminação. O espírito de Jezabel não é um espírito somente que atua em mulheres. E quantos aí estão pregando cajado, né? E falando em língua estranha. Terminou o culto, está indo para a balada, está bebendo. Homem com homem, mulher com mulher. Assusta. Mas é o que está acontecendo em muitos lugares. E tem que ser confrontado. Há Jezabel para ser enfrentada. E aí Jezabel, quando descobre o que aconteceu lá no Carmelo, o que ela faz? Ameaça o profeta de morte.
os verdadeiros serão confrontados, os verdadeiros serão até ameaçados. Jezabel representa toda essa resistência do diabo que a igreja verdadeira vai enfrentar. Jezabel representa a falsa adoração, esse controle, a prostituição, o ocultismo, o misticismo, o satanismo dentro da igreja. São dias de Elias. Eu tenho uma depressão para resistir, porque quando o profeta que viu sinais do céu, que viu o fogo do céu descer, o que o profeta pensou ali, gente? Acabou. Agora vai. Agora o povo de Israel se converte. Agora o povo de Israel se torna crente. Ah, gente, depois de um, como, igual a gente, né? Ah, não é possível, depois de um culto daquele de ontem, não. Não, já tem gente que já está murmurando hoje. Ah, não, depois de uma festa daquela, passou 2 dias, está do mesmo jeito. Ah, não, agora vai, o sinal do Senhor veio. Não, Deus bradou, Deus mostrou sinais, Deus tocou aonde era para tocar, tocou no filho, tocou na saúde, agora vai. Veio a pandemia, agora o povo vai ficar crente. Quando liberar, vai todo mundo para a igreja, vai nada. E Elias, quando vê isso, o que ele sente? Tristeza. Não é possível. Eu orei, reparei o altar, fiz tudo certo. Esse povo não muda. Ah, não, parei. São dias de Elias, tem tristeza para passar. São dias de Elias, o desânimo vai bater à tua porta. São dias de Elias, o cansaço vai chegar até você. O cansaço de falar a verdade, o cansaço de exortar, o cansaço de falar. São dias de Elias, você será tentado a ficar desanimado, falar, não vou mais falar, vou largar a mão, não quero saber mais. A tristeza. São dias de Elias, eu não tenho nem vontade de ir mais para a igreja. São dias de Elias, talvez por pensar que o povo se converteria totalmente. São dias de Elias, então são dias de sair de dentro dessa caverna e ouvir a voz de Deus mais uma vez dizendo, ei, eu reservei alguns remanescentes que estão na mesma luta que você, que não se dobraram a Baal. Vai, que a tua caminhada é longa, para de choradeira, para de sofrer, eu tenho cuidado de você. Jezabel não tocou na tua vida e nem vai tocar. Há uma longa caminhada, tem discípulos para formar, tem uma capa para lançar e uma carruagem de fogo que te espera, homem. E o Senhor diz para você nessa noite, larga esse desânimo de lado. São dias de Elias, resista a essa tristeza, resista. São dias de Elias. Então tem palavras proféticas para verbalizar. Tem palavras proféticas para dizer. O que Elias disse? Não vai chover. E o que aconteceu? Não choveu. Eu pergunto, você responde. Elias disse, não vai chover. E o que aconteceu? Pronto. São dias de Elias. Abre a boca e declara a palavra de Deus. A minha casa é do Senhor. O diabo não toca no meu filho. O diabo não toca na minha alma. O diabo não toca no meu emprego. O diabo não toca nos meus sonhos. O diabo não toca no propósito que Deus tem para a minha vida. O diabo não toca no meu ministério. O diabo não toca na minha casa. São dias de Elias. Prepara primeiro para mim. Faz o bolo primeiro para mim. Palavra profética. Mas ela é viúva, você está louco, vai tirar a comida da mulher. É tempo de dizer a voz profética e falar e ouvir. São dias de Elias, tem palavras proféticas para dizer. Levanta, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. O mesmo que disse que não ia chover, não choveu.
O mesmo que disse que a farinha da panela não ia acabar, não acabou. O mesmo que disse que corre, come e bebe porque está vindo chuva e choveu, é o profeta do Senhor, é a palavra que eu tenho que ouvir e dar crédito. São dias de Elias, tem palavra profética para dizer, para tomar posse. São dias de Elias, eu tenho sucessores para levantar. São dias de Elias, tem um Eliseu para consagrar. São dias de Elias, tem gente que está olhando o meu exemplo e eu nem sei, por que eu vou parar no meio do caminho? São dias de Elias, tem pessoas que estão me observando e eu não sei que elas estão. São dias de Elias e eu tenho discípulos que eu nem sabia que eu tinha. 1 Reis, capítulo 19. Ei, Elias, não para não. Para não, porque o teu filho está olhando para você. Para não, porque os teus estão olhando, a tua família está te contemplando. 1 Reis 19, versículo 16. A Jeú, filho de Nins, ungirás rei sobre Israel. Jeú significa ele é Jeová. Foi o Jeú que gritou de lá de cima: ei, quem está comigo? Manda Jezabel daí de cima. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. São dias de Elias, tem sucessores para levantar. Versículo 19: partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Não era vagabundo não, estava trabalhando. Adiante dele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Eita mistério. Elias e Eliseu andaram juntos por 10 anos. O que eu aprendo aqui? São dias de Elias. É tempo de formar discípulo, é tempo de formar sucessor. Eles abriram juntos a escola de profetas, que Elias disse que depois, Eliseu lá na frente, chegaram diante dele e falou: Eliseu, o lugar que nós estamos está estreito. Sabe quem fundou a escola de profetas? Elias e Eliseu juntos. Tem pessoas para ser levantada. E sabe qual que é o principal preparo para aquele que quer ser levantado por Deus? Aprender a ser servo. Eliseu aprendeu a ser servo. São dias de Elias, são tempos de discipulado, são tempos de aprender, são tempos de olhar e aprender com aqueles que o Senhor levantou primeiro. É tempo de respeitar o tempo de Deus na tua vida, não é tempo de se levantar antes do tempo. São dias de Elias, eu tenho um arrebatamento para viver. Todo esse processo que nós estamos vivendo, fecha aqui, ó, um arrebatamento para viver. O redemoinho vem, leva Elias, ele é transladado. Sabe o que eu aprendo aqui? A igreja do Senhor, que está vivendo hoje os dias de Elias, será a igreja que será arrebatada, será a igreja que vai celebrar com o noivo, será a igreja que vai dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Será a igreja que vai viver os últimos dias aqui nessa terra. Quer viver dias de Elias? Tem tudo isso para você viver. Quer viver dias de Elias? Tem provisão, tem voz do Senhor, tem desafios, tem ousadia, mas no final de tudo, tem o quê? Tem o arrebatamento, que eu tenho certeza que a igreja do Senhor viverá. Se coloque de pé.